Creatina, magnésio, vitamina D, whey protein em excesso podem prejudicar os rins? Se você, assim como eu, usa suplementos para aumentar a energia, retardar o envelhecimento, ganhar força e músculos e prevenir a maioria das doenças que vêm com a idade, com certeza já ouviu. Cuidado, suplementos demais prejudicam os rins, olha lá. Existe alguma verdade nessa fala? Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Suplementos em geral são seguros, muito mais seguros do que medicamentos. Mas é preciso alguns cuidados na dosagem que vamos discutir aqui nesse vídeo. Então, qual seria a dosagem segura? Quem não pode usar suplementos? Por que se fala tanto que prejudica os rins? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Então, like no vídeo, não pode esquecer o meu joinha, compartilhe nos seus grupos e comente. Comente, pessoal, comente qualquer coisa, um emoji, um abraço, um elogio, até um oi. O importante é você comentar. É o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário que leva esse vídeo para mais pessoas. E você, usa suplementos? Quais? Coloque aí nos comentários abaixo. Por que os suplementos vêm sofrendo tantos ataques ultimamente? É porque o consumo de suplementos cresceu assustadoramente nos últimos anos. As pessoas estão cada vez mais conscientes que é muito mais inteligente e muito mais barato você prevenir uma determinada doença do que depois ter que gastar com medicamentos, com tratamentos. Então as pessoas estão usando suplementos para melhorar a energia, para reforçar a imunidade, para melhorar a estética. Afinal de contas, se você ganha massa muscular e diminui a gordura, você ganha saúde. Mas principalmente, as pessoas estão cada vez mais interessadas em prevenir ou adiar o aparecimento de determinadas doenças degenerativas, como pressão alta, diabetes, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Porque se você não adoece, você não vai gastar com medicamentos. Então isso não é nada bom para a indústria farmacêutica, que fatura muito menos. Então é preciso atacar os suplementos. Então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo da seguinte forma. De onde vem essa história que suplementos fazem mal aos rins? Quais os suplementos você precisa ter um cuidado, uma atenção? E finalmente, quem deve evitar os suplementos? E claro, também as doses seguras. Vamos lá. Primeiro, de onde vem essa história, Moacir, que suplementos fazem mal à saúde? Bom, o nosso sistema renal é o filtro do nosso corpo. Então tudo que nós ingerimos, alimentos, medicamentos e até mesmo suplementos serão metabolizados e invariavelmente alguns metabólitos serão eliminados pelos rins. Então, se você ingere em excesso uma substância, em tese, você vai sobrecarregar os rins. Só que é muito mais fácil você ter um problema renal devido a um medicamento do que um suplemento. Por quê? O que é um suplemento? Suplemento é um complemento alimentar. É uma substância purificada, um mineral, uma vitamina. Então, na nossa alimentação de hoje, nós estamos nos alimentando cada vez pior. Então, nós estamos ingerindo pouca vitamina C, pouco magnésio, pouco zinco. E aí você complementa, você suplementa. E para você sobrecarregar os seus rins, você teria que tomar uma dose absurdamente alta desses suplementos, que não é o caso. Ninguém vai tomar, por exemplo, 50 cápsulas de magnésio. Então, a possibilidade de você sofrer um problema renal devido a um excesso de suplementos é praticamente nula. Por que vem essa história então, Moacir? De onde saiu isso? Isso vem muito, principalmente, é o primeiro suplemento que eu quero falar aqui, com relação à creatina. A creatina é um suplemento extraordinário, principalmente se você já passou dos 40 anos. Se você já passou dos 40 anos, é quase que obrigatório estar usando creatina. É o ergogênico mais estudado, mais seguro, ele aumenta a massa muscular, né? Aumenta a sua energia, te dá aquele ânimo para fazer exercícios. Mas também tem um efeito cerebral, melhora a sua cognição, seu raciocínio, a sua memória. Olha tantos os benefícios que tem a creatina. Entretanto, quando você ingere a creatina, você altera um marcador
conhecido como creatinina. Você já deve ter visto no seu exame ali, né? Dosagem de creatinina. Essa creatinina mede o fluxo glomerular, o fluxo ali dos nossos rins. Então, como a creatina altera esse marcador, ele sai alterado lá no exame. Entretanto, ele não altera nada a sua função renal. Ele só altera a creatinina porque ele acaba sendo metabolizado e aumentando essa dosagem. Então, não há nenhum estudo, nenhum artigo que demonstre, e nenhuma evidência clínica que demonstre que creatina ataca os rins. Outra questão importante de se colocar aqui com relação ao cálcio. Provavelmente você já ouviu falar que o excesso de cálcio causa o cálculo renal, a pedra nos rins. Não é bem assim, tá? Na verdade, essa formação de cálculo se dá muito mais pela deficiência de magnésio, pela deficiência de citrato e deficiência de vitamina K2. O cálcio nem é necessário, se você já passou dos 30 anos, fazer a suplementação de cálcio. E aí vem o primeiro ponto de atenção. Nunca faça suplementação de cálcio sem vitamina K2 e magnésio. Por quê, Moacir? Porque depois dos 30 anos, o excesso de cálcio que nós ingerimos não necessariamente vai para o osso. Muita gente está fazendo tratamento de osteoporose, está ingerindo cálcio, não está ingerindo K2 e não está ingerindo magnésio. Esse cálcio acaba indo para as artérias. Então não é nem um problema renal que ele causa, é um problema nas artérias. Endurece as nossas artérias, ela perde elasticidade, com isso aumenta a chance de rompimento, de você ter um infarto, de você ter um AVC. Então, nunca faça suplementação de cálcio sem a vitamina K2 e sem o magnésio. É a vitamina K2 que guia o cálcio até o osso e é o magnésio que fixa esse cálcio no osso. E vitamina D. Você não precisa suplementar, na maioria dos casos, tá? E claro, tem que avaliar com o médico. Na maioria dos casos, você não precisa suplementar cálcio se você faz o uso da vitamina D. Porque a vitamina D promove a reabsorção desse cálcio, tanto no rim quanto lá no nosso intestino, mantendo os níveis de cálcio. Então, se você come vegetais verdes escuros com frequência, pronto, já tem cálcio suficiente. A suplementação de cálcio é indicada para crianças e adolescentes que estão em formação e em alguns casos de pessoas que estão em tratamento com osteoporose, lembrando novamente, com vitamina K2 e com magnésio. Você provavelmente também já ouviu falar que vitamina D é um veneno para os rins. Vamos lá. Primeiro, a vitamina D é um hormônio, é erradamente chamado de vitamina. E nós estamos todos com baixos níveis de vitamina D. Então, é um suplemento que eu recomendo que todos deveriam estar suplementando. Por quê? Nossos níveis de vitamina D estão muito baixos porque nós não estamos pegando mais sol. E a vitamina D é responsável, entre outras coisas, por melhorar a nossa energia, reforçar a nossa imunidade, controlar a nossa inflamação. A vitamina D também aumenta nossos níveis de testosterona. Ela acaba modulando o nosso DNA, impedindo o aparecimento de células malignas. Olha a importância desse hormônio. Só que a concentração de vitamina D ideal é entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Não é 20 miligramas por decilitro, como mostra lá no exame. É de 60 a 80, para ter todos esses benefícios. Mas ela não deve passar de 100 nanogramas por decilitro. Por quê? Porque essa reabsorção de cálcio que a vitamina D promove fica muito aumentada. E aí você aumenta a chance de calcificação das artérias, perda da elasticidade e aí um risco de rompimento, gerando infarto, gerando AVC. Então, manter os níveis abaixo de 100. Só que, para você conseguir passar de 100 nanogramas por decilitro, você tem que tomar uma dose muito alta de vitamina D. Não é o caso dos suplementos que estão disponíveis aqui no Brasil. Aqui no Brasil, suplementos é de 2.000, de 4.000, no máximo. Então, você pode tomar até 10.000 unidades internacionais por dia, sem nenhum problema, sem gerar nenhum risco. Então percebe, pessoal? É a questão do exagero, né? Tem gente que toma 50.000, 100.000 durante um mês, aí vai aumentar demais. Então se você manter ali até 10.000 unidades internacionais por dia, você não corre nenhum risco. E lembrando, vitamina D sempre, 100% das vezes, junto com K2 e junto com magnésio, para essa reabsorção de cálcio que ela promove, jogar lá no osso, que é o lugar dele, que é o lugar do cálcio.
Depois, o whey. Muita gente fala, né, Moacir, o whey, eu ouvi falar que o whey, quando você ingere whey, você prejudica os rins. Meus amigos, eu vou falar uma questão importante para vocês aqui. Visitem uma sala de hemodiálise, tá? Pessoas que fazem hemodiálise é que tiveram um problema renal crônico e os rins já não estão funcionando mais e aí tem que fazer diálise. Eu desafio você a achar um paciente que está lá na sala de diálise porque tomou creatina, ou porque usou whey, ou porque usou magnésio, ou vitamina D, ou seja lá o que o valha. A maioria das pessoas que estão fazendo diálise estão lá devido a diabetes descompensada, tipo 2. Ou seja, essas pessoas caíram na diálise, detonaram seus rins devido ao excesso de açúcar, excesso de amido, excesso de alimento processado. Isso ninguém fala, né? Quando tem um refrigerante, já ouviu falar que refrigerante detona os rins? Ninguém fala. Que doce detona os rins, que o açúcar detona os rins? Ninguém fala. Que o pão pode detonar seus rins, promovendo glicação e comprometendo a função renal? Isso ninguém fala. Vai numa sala de diálise. Não tem ninguém que está lá por excesso de suplementos. E também se fala muito do magnésio. O magnésio, o excesso de magnésio pode prejudicar os rins. Muito pelo contrário, tá, meus amigos? O magnésio, ele impede a formação de cálculos renais, né? Ali da pedra nos rins, na forma de oxalato de cálcio. Principalmente o magnésio citrato, inclusive é tratamento. Para quem tem cálculo renal, pedra nos rins, tratamento é magnésio citrato, tá? Citrato de magnésio. E o magnésio, para você ingerir um excesso, tem que ser uma quantidade muito alta que ninguém ingere. Então, também as doses aqui disponíveis aqui no Brasil são seguras. Por falar em doses, vamos falar que no Brasil a legislação é até dura demais, tá, pessoal? As doses liberadas para suplementos são bem baixas, muito mais baixas, por exemplo, que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem doses muito mais elevadas do que aqui no Brasil e ainda assim são muito seguras. Você tem que tomar cuidado também com determinados suplementos que têm associado fitoterápicos, porque fitoterápicos são plantas. Aí você tem que tomar um cuidado especial, porque a planta já não é um suplemento, a planta é um fitoterápico. Então, se você abusar de determinadas plantas, aí sim você pode ter problemas, não só renais, mas problemas de fígado, outros problemas. Então, é aquela velha máxima, pessoal. Se você se manter às doses recomendadas, você não vai ter nenhum problema, mesmo com fitoterápicos. E quem deve evitar suplementos, Moacir? Bom, as gestantes, não porque o suplemento é um problema para gestante, na verdade, gestante tem que estar ingerindo alguns suplementos, como o ácido docosahexaenoico, DHA, o ômega 3 DHA, para a formação neural do feto, tem que estar ingerindo metilfolato, tem que estar ingerindo metilcobalamina, ferro, né? Então as gestantes também têm que ingerir suplementos. Mas como alguns suplementos têm alguns fitoterápicos misturados, então é importante o médico estar avaliando tudo isso e o próprio médico que está acompanhando a gestante passar os suplementos. E também doentes renais crônicos. Também não é porque é um problema, porque vai atacar os rins, não. É porque geralmente está fazendo hemodiálise, aí você tem um controle mais rigoroso ali de elementos, né, de nutrientes. Então, é importante também que o médico que esteja acompanhando esse renal crônico passe os suplementos que ele achar necessário para não ter ali uma incompatibilização, para você não trazer nenhum problema, ok? Meus amigos, meu site, hein? www.dedidado.com.br. Lá no meu site tem todos os suplementos que eu uso, que eu indico, tá lá no meu site. Qual o melhor ômega 3, Moacir? Tá lá no meu site. Qual o melhor magnésio? Tá lá, vitamina D, tá tudo lá no meu site. Os meus cursos estão lá, tem materiais gratuitos, todas as minhas redes sociais também estão lá no meu site. Confira. E se você não é inscrito no canal, meus amigos, não paga nada, é de graça. Basta clicar em inscrever-se, não esquecer de marcar o sininho, não esquecer de marcar todas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!